Você certamente desconfia que a presidência da República é um cargo muito importante no nosso país. Mas será que você realmente sabe o que é o sistema presidencialista brasileiro? Meu nome é Pedro Gama e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o presidencialismo brasileiro. Quando falamos em política e eleições, a primeira pessoa que normalmente nos vem à cabeça é o presidente da República. O presidente da República, seja qual governo for, não sai dos noticiários da boca do povo, para o bem ou para o mal. Por outro lado, se formos para países como a Itália, sequer vamos encontrar a figura de um presidente da República. Esses apontamentos nos levam a duas conclusões interessantes. Primeiramente, que ter ou não ter um presidente da República é uma opção que cada país faz de acordo com o seu modelo de organização do Estado. Em segundo lugar, que a presidência da República é um órgão que acumula importantes funções e poderes dentro do sistema político brasileiro. Para entender um pouco melhor essas questões, nós precisamos nos atentar antes a dois conceitos distintos: o conceito de chefe de Estado e o conceito de chefe de governo. Chefe de Estado é o representante do Estado, ou seja, o representante da nação. Ele é o responsável por falar e responder pelos atos de determinado país, tanto internamente, mas também perante a comunidade internacional. Nesse sentido, o chefe do Estado é o poder máximo que emana a soberania de determinado povo. Por exemplo, se um país é chamado para negociar um determinado acordo internacional ou responder eventuais ameaças de invasão, o chefe de Estado é o representante legítimo para falar em nome daquela nação. Da mesma forma, internamente, é o chefe de Estado o representante máximo na defesa do funcionamento das instituições, da Constituição e da soberania do povo. Independentemente de qual a linha política de cada governante, o chefe de Estado deve agir sempre em defesa da nação enquanto unidade política soberana e independente. De forma diferente, devemos entender o chefe de governo. O chefe de governo, como o próprio nome faz referência, é o representante responsável por liderar o governo de um país, direcionando, formulando e executando as políticas públicas daquele Estado, conforme a sua orientação política e os anseios da população. O chefe de governo, portanto, é o grande líder político de um país, responsável por tomar as decisões do dia a dia em termos de quais políticas deverão guiar o governo. Essa distinção fica muito clara quando vamos para um Estado monarquista como a Inglaterra. Na Inglaterra, a chefia de Estado está representada na figura histórica que representa a própria unidade política soberana e independente daquele Estado, a rainha. Já a chefia de governo cabe ao primeiro-ministro, num típico sistema de governo parlamentarista. No parlamentarismo inglês, o parlamento, ou seja, o poder legislativo, é quem escolhe aquele que será responsável por chefiar o governo do país e representar o poder executivo a nível federal, o primeiro-ministro. Colocadas todas essas informações, voltemos os olhos ao caso brasileiro. Vejam só que curioso. No sistema de governo brasileiro, quem é o chefe de governo? Ou seja, a autoridade política máxima responsável por governar o país, tal como o primeiro-ministro da Inglaterra. Sim, ele mesmo, o presidente da República. E agora, quem é o chefe de Estado? Ou seja, a autoridade responsável por falar em nome da nação brasileira, tal como a rainha na Inglaterra? Pois é, ele também, o presidente da República, nosso representante do Poder Executivo a nível federal. Por fim, olhem que interessante. No caso brasileiro, o presidente da República é escolhido pelo Poder Legislativo, como acontece com o primeiro-ministro inglês? Não. Nós, povo, escolhemos diretamente o nosso presidente da República, sendo essa escolha absolutamente independente da eleição do Congresso Nacional. Percebam que aqui nós já conseguimos começar a visualizar a importância do cargo de presidência da República no Brasil. O presidente da República é, ao mesmo tempo, o nosso chefe de Estado e o nosso chefe de governo. É ele ainda o representante do Poder Executivo a nível federal, sendo que sua escolha independe de qualquer decisão do Poder Legislativo. Tal situação se reflete na série de poderes e atribuições que a nossa Constituição Federal dá ao presidente da República. Apenas a título de exemplo, o presidente da República pode apresentar projetos de lei e emendas à Constituição, vetar projetos aprovados pelo Congresso Nacional e expedir decretos regulamentando leis. É dele também a responsabilidade de nomear os ministros de Estado, os ministros do Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, e de diversos outros órgãos importantes. O presidente da República é ainda o representante máximo das Forças Armadas, bem como o representante responsável por celebrar tratados, declarar guerra e celebrar paz. Em situações excepcionais, o presidente tem ainda o poder de decretar estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, que são situações que, diante de alguma anormalidade, suspendem vários direitos constitucionais. Em resumo, o presidente da República possui muitos poderes, mas não são ilimitados, logicamente. São poderes definidos e regrados pela própria Constituição Federal e que devem obedecer à própria lógica da separação de poderes, ou seja, são poderes que de alguma forma podem ser controlados pelo Poder Legislativo
e pelo Poder Judiciário. Por exemplo, se um presidente da República comete algum crime de responsabilidade, ele pode ser retirado do poder através do que a nossa Constituição chama de impeachment, que dependendo do caso é decidido pelo Congresso Nacional ou então pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, há também algumas questões políticas importantes a serem consideradas. Apesar de ter muitos poderes, o presidente da República não consegue governar o país e se impor como chefe de Estado se não possuir o devido apoio político, tanto da sociedade civil quanto de outros órgãos políticos. Para aprovar seus projetos e conseguir avançar suas pautas, o presidente da República necessita principalmente de apoio do Poder Legislativo, ou seja, do Congresso Nacional. O presidente da República também não pode simplesmente passar por cima das decisões judiciais sob o risco de perder sua legitimidade perante o Poder Judiciário. O cientista político Sérgio Abranches, nessa mesma linha, teorizou essa necessidade de apoio político do Congresso Nacional no conceito por ele criado de presidencialismo de coalizão. Segundo Abranches, o sistema político brasileiro, embora conceda enormes poderes ao presidente, exige que esse seja capaz de negociar e criar coalizões com outros grupos e órgãos políticos a fim de conseguir efetivamente governar o país e representar a nação. A população brasileira, em plebiscito realizado no ano de 1993, optou majoritariamente pelo sistema presidencialista em detrimento do sistema parlamentarista. Mas essa não é a única resposta que devemos dar. Há vários modelos de sistema presidencialistas possíveis e cada variável que trocamos no nosso sistema político interfere em todo o funcionamento das nossas instituições. Fato é que devemos olhar de modo reflexivo para esse complexo sistema presidencialista a fim de pensarmos e repensarmos como essas escolhas impactam o bom ou o mau funcionamento das nossas instituições, da nossa democracia e da nossa política.